Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e a aulinha de hoje é de Biologia, mais especificamente o citoplasma e suas organelas. Solta a vinheta! Beleza, falando agora sobre os vacúolos, eles são estruturas que são encontradas mais nas células vegetais do que nas células animais, porque eles desempenham a mesma função dos lisossomos, só que eles são estruturas um pouco bem maiores do que os lisossomos. Os vacúolos centrais, eles surgem a partir de membranas criadas ou pelo retículo endoplasmático ou pelo complexo de Golgi, que quando vão se desenvolvendo, elas vão se juntando. E aí, quando elas se juntam, elas formam um grande complexo que é o vacúolo central. Ele tem diversas funções. A principal delas é promover a digestão e também constituir uma solução aquosa ácida, constituída principalmente de aminoácidos, ácidos orgânicos, também tem proteínas, entre outros. Mas a função do vacúolo central também é se livrar, né, de substâncias que possam ser prejudiciais ao corpo dessa célula vegetal, que no caso seriam a nicotina, o tanino, entre outros toxinas, tá certo? O citoesqueleto, ele é como se fosse uma estrutura que deixa o citoplasma rígido. Ele é responsável por três funções básicas. Ele possibilita a transição de substâncias, possibilita definir a forma que a célula terá e também uma organização, além de promover a adesão das células, ou seja, uma célula pode se juntar a outra graças ao citoesqueleto. Ele tem três estruturas principais que desempenham essas três funções fundamentais. A primeira são os microtúbulos. Eles têm a função simplesmente de promover uma organização da célula. Mas como é que eles vão fazer isso? Os microtúbulos são tubos ocos constituídos de uma proteína denominada tubulina. Essa tubulina, ela é quem vai promover um arranjo desses microtúbulos para que eles fiquem em um formatinho bonitinho ao redor da célula. Os microtúbulos vão definir o formato que a célula vai ter e a organização que essa célula vai ter, certo? No caso das células animais, os microtúbulos eles estão ao redor da célula e convergem em um centro. Já nas células vegetais, eles simplesmente definem a forma que a célula terá porque eles não se ligam a nenhum centro, tá? Eles ficam dispersos. Tanto que eles são responsáveis também pela influência da posição das cisternas, ou seja, eles são responsáveis por definir onde cada coisa vai ficar. Já os microfilamentos, eles são um pouco bem menores do que os microtúbulos. E a sua função, compostos de actina, é promover meio que uma diferença de estrutura do citoplasma. É o seguinte, a actina, ela pode se organizar de duas maneiras, lado a lado ou entrelaçada. E então ela pode aumentar ou diminuir de tamanho com base na organização dela. Dessa maneira, ela vai promover duas fases do citoplasma, ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma é uma estrutura mais rígida que fica ao redor do citoplasma, como se fosse uma cúpula, bem bonitinho. Já o endoplasma é uma coisa mais líquida, mais molenga, tá certo? A actina, quando se une à miosina, ela acaba por fazer um deslizamento, actina-miosina, uma por cima da outra, um deslizamento, uma por cima da outra, e assim consegue promover uma movimentação. Vou falar mais pra frente. Já os filamentos intermediários, eles recebem esse nome justamente porque eles são menores que os microtúbulos e maiores que os microfilamentos, tá certo? A sua função principal é promover uma resistência e uma estruturação da célula quando ela vai se juntar com a outra célula, entendeu? Os filamentos intermediários, eles recebem essa denominação porque podem ser citados como exemplo queratina. A queratina é um exemplo de filamento intermediário justamente porque ela promove a resistência do nosso cabelo e da nossa unha. Não, queratina e creatina não é a mesma coisa. Creatina é aquele negócio que você toma pra ir pra academia. Queratina é o que tá no nosso cabelo e o que tá nas nossas unhas, tá certo? Então, se perguntarem, meu Deus, qual é a função do citoesqueleto? Os microtúbulos organizam a estrutura, os microfilamentos são quem determinam a movimentação e os filamentos intermediários é quem determina uma estrutura rígida, fortona assim, tá certo? O citoesqueleto, ele promove a movimentação de duas maneiras, pela ciclose e pelo movimento ameboide. A ciclose é simplesmente quando a actina e a miosina sobrepõem uma a outra nesse deslizamento, uma em cima da outra assim, e aí do nada elas começam a formar ondas no citoplasma que vão movimentando as coisas que estão dentro, tanto as organelas como as substâncias. Já o movimento ameboide, ele recebe esse nome porque ele se assemelha a uma ameba.
É bem na cara, né? Porém, células como os nossos leucócitos realizam esse movimento justamente para promover uma movimentação da célula toda e não só das organelas. Como é que funciona? Aqui a gente tem uma célula e aqui a gente tem uma superfície. A célula, ela vai expandir a superfície com o pseudópode, tá certo? Pseudópode vai puxar a célula e ela vai começar a andar, tá certo? O pseudópode é um alongamento da célula que vai puxar ela por uma superfície. O citoplasma entra no pseudópode, que inicialmente é oco, e movimenta a célula tudo, entendeu? Aqui vamos falar um pouquinho sobre centríolos, flagelos e cílios. Lembra dos microtúbulos que eu tinha falado que eles ficam rodeando a célula como se fosse uma estrutura que nem a nossa caixa torácica? Fica que nem nossa caixa torácica. Os microtúbulos, eles ficam rodeando Eita Deus! Eles ficam rodeando a célula em formatos de centríolos. Mas o que são centríolos? Os centríolos, eles são um nome bonitinho para um aglomerado de microtúbulos, gente. É literalmente isso. Eles promovem, além da estrutura da célula, uma separação de cromossomos. Cromossomos são estruturas que têm DNA. E aí, quando vão se formar duas novas células que são idênticas, simplesmente nós temos, digamos que os cromossomos sejam minhas unhas e os dedos seriam os microtúbulos. A gente vai ter esse movimento. Tchau! Os microtúbulos vão puxar os cromossomos e aí vai formar duas células, tá certo? Essa é a função dos centríolos. Os centríolos, eles se unem nos centrosomos, que são aqueles centros que eu falei anteriormente. E agora vamos falar sobre flagelos e cílios. É o seguinte, a célula, ela tem cabelo. Querendo ou não, é um cabelo. Você pode considerar um cabelo. Aí, ela vai ser classificada em flagelos ou cílios, dependendo do tamanho e dependendo da movimentação. Se ela usa Eusebio, se ela usa Eudora, vai influenciar bastante nesse tipo de movimentação. É o seguinte, os flagelos são aquelas estruturas que uma célula tem um único fiapo de cabelo, mas que o fiapo de cabelo bate na bunda. Ou seja, é enorme o único fiapo de cabelo que tem. São, exemplo, os espermatozoides, que tem um grande fiapo de cabelo, que pode chegar a 41 nanômetros, certo? Já os cílios é aquele cabelo mais curtinho, no pé da orelha, que é muito cheio mesmo. Eita Deus. Esse negócio de cheio é pela grande quantidade de fios de cabelo e também pela movimentação. Um flagelo não usa produto de boa qualidade. Ele tem uma movimentação bem lentinha, uma ondulação bem simplesinha. Já os cílios usam produto de muita boa qualidade. A movimentação deles é muito rápida. De 10 a 40 batimentos por segundo. É uma velocidade muito rápida. É o seguinte, a estrutura desses flagelos e cílios é a mesma. É um tubo que tem microtúbulos que não se contiveram ali dentro da célula. Tiveram que sair. E aí formou um cabelo, tá certo? E em geral, nós temos também mais duas organelas muito importantes, em que a mitocôndria, ela produz o alimento, tipo, ela produz energia para a célula, e os plastos, eles produzem mais energia para as células vegetais, também denominadas cloroplastos, que dão origem à fotossíntese, tá certo? Um beijo, galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele seu coleguinha que está lascado para a prova de amanhã e tire boa nota. Tchau!